turminha do terceiro ano, bom dia! Tia Keila mais uma vez de volta para mais uma aula de arte e vamos continuar falando sobre um assunto bem interessante que todos nós gostamos de fazer, né? Que é dançar, falar a dança, falar sobre festividades. Então vamos lá? Continuando aí o nosso conteúdo. Vamos colocar aí na página 47, que fala assim, Aracy. Vamos conhecer um pouco dessa artista, né? Aracy, que ela é uma artista paulista, também retrata cenas e festividades brasileiras por meio de suas pinturas. Vamos observar bem um exemplo ao lado, né? Esse desenho aqui, olha só, o desenho dela, né? A pintura representando o quê? Festas, que diz o seguinte, observe um exemplo ao lado e converse com os colegas e vamos falar sobre essas questõezinhas abaixo. A primeira perguntinha diz o seguinte, que festa aparece na obra? E que elementos observados na imagem o levaram a essa conclusão? Então, observando bem direitinho aqui para a imagem, e aí, o que vocês acham? Qual é essa festinha aqui que ela representa? Está representando as festas juninas. Muito bem. E que elementos observados na imagem o levaram a essa conclusão? Isso, a gente pode observar o quê? As bandeiras, né? Os balões, a questão das roupas que os personagens estão usando. A segunda perguntinha diz o seguinte, como são os trajes usados pelas pessoas e como é a decoração da festa? Então, como são os trajes? A gente pode observar bem direitinho aí que as mulheres, né, elas estão usando vestidos bem coloridos e os homens com calças também coloridas. Todos estão usando o quê? Chapéu, né? Então, e como é a decoração da festa? Isso, a decoração dessa festa aí é o que? Bem colorida, bem animada, com vários detalhes. Isso. A terceira questão, que instrumentos musicais estão sendo usados na festa? Você consegue imaginar que música é tocada e como ela seria? Então, quais são os instrumentos aí? A gente pode observar que nós temos aqui, ó, sanfona, o tambor, o violão, né? E são instrumentos que eles estão utilizando para fazer a festa. E qual seria o tipo de música? Isso, músicas de quadrilha, música de festas juninas. Como você imagina a dança retratada na obra? Qual será a dança que eles estão representando aí? Muito bem, a quadrilha, certo. E a última perguntinha, que brincadeiras parecem estar acontecendo? Vamos ver quais são as brincadeiras aí. Olha só, bem lá no início aqui da imagem, a gente pode observar que tem pessoas, o quê? É aquela brincadeira, o quê? De dançar em torno da fogueira, né? Nós também podemos observar aí pessoas soltando balão. Olha só, bem aqui assim tem as pessoas soltando balão. E também a dança da quadrilha. Então, meus amores, vamos continuar nossa aula, colocando aí na página 48, que diz assim, influência portuguesa, que a influência de Portugal no Brasil vai além da língua que falamos, está presente nas festividades, como as festas juninas, e da nossa culinária, tanto no uso de temperos, como na adoção de pratos, como a bacalhoada. Os azulejos portugueses, que apresentam desenhos em tons de azul sobre fundo branco, são outra influência da cultura portuguesa. Essa importante contribuição para a nossa arquitetura pode ser encontrada em fachadas de edificações e em murais de igrejas, em especial nas regiões norte e nordeste do país. Os azulejos portugueses, ainda hoje,
são uma influência nas casas e decorações e estão presentes também na arte contemporânea. A artista carioca Adriana Varejão, ela inspirou-se nessa arte portuguesa para criar algumas de suas obras, como Selacanto Provoca Maremoto, produzida em 2004 e 2008. Então, meus amores, olha só, observando bem direitinho aqui essas duas imagens, né? Observando os detalhes de azulejos. Então, é uma pintura, né? Essa primeira aqui, a gente observa que detalhes de azulejos portugueses no século XIII, tá? E a última aqui, essa aqui de baixo, a gente pode observar que é o Selacanto Provoca Maremoto, de Adriana Varejão, tá? Que ela fez, inspirada justamente nesse tipo de obra, nesse tipo de pintura. Ela utilizando o azul com o branco, né? E alguns detalhes preto. Vamos passar para a página 49. Olha só uma atividadezinha bem interessante. Na página 49 diz o seguinte: azulejos portugueses. Crie uma pintura inspirada nos azulejos portugueses que você viu na página anterior. Utilize a imagem da parede de azulejo ao lado para compor seu painel. Então, vamos utilizar esse painel aqui, ó, tá? Ao lado aqui onde tem vários quadrinhos. Para criar diferentes tons de azul, misture essa cor de tinta com pequenas porções de tinta branca para obter tons mais claros, ou pequenas porções de tinta preta para obter tons mais escuros. Então, olha só, nessa atividadezinha nós vamos utilizar os materiais. A tinta guache, tá? Vocês vão pegar a tinta guache azul, preta e branca, tá bom? E os materiais, pode ser um copozinho, pega um copo para você fazer, limpar, um pouquinho de água, tá? O pincel e um panozinho de limpeza, um pano para você ficar limpando o resto de tinta, tá? Do pincel. Então, vamos lá. Olha só, a gente vai explicar para vocês aqui bem direitinho. Para a gente fazer esse tom, vamos utilizar apenas o azul, o branco e o preto. Vou utilizar aqui, olha só, o azul. Tá? Olha só. Para me obter um azul mais claro, eu vou colocando, olha só, um pouquinho de branco e vou fazendo aquela tonalidadezinha mais clara. Coloco mais um pouquinho de branco e já vou fazendo o meu trabalho aqui, tá? No livro, meu desenho. Façam o primeiro desenho, depois vocês vão pintando, certo? Agora, eu vou utilizar o azul de novo, só que com o preto. Vamos ver como vai ficar. Vai ficar a tonalidade de um azul mais escuro. Olha só, o azul aqui. E a tia vai pegar um pouquinho do preto. Se eu misturar ela aqui com o preto, o azul vai dar um tom de azul mais escuro, tá bom? Então, bem interessante essa atividadezinha. Se você quiser o azul aqui mais claro, é só ir misturando mais branco. Se você quiser o azulzinho mais escuro, utiliza mais um pouquinho de preto, certo? Amores, façam o trabalho, primeiro façam o desenho aqui nessa partezinha aqui onde tem esses quadrinhos, em seguida vão pintar com as cores, tá? Azul, branco e preto, utilizando apenas essas três cores. Lembrando que para realizar essa atividade, procure um lugarzinho, tá? Para não poder sujar muito a casa ou a mesa. Você pode utilizar um jornal, pega jornal velho para colocar as tintas em cima e faça um belíssimo trabalho, tira a foto e manda para a tia, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!